Olá, você que está acompanhando a programação da Rede MLC. Hoje o programa Deixa que eu pergunto vai ser bem divertido. Assim espero, né? A gente vai fazer um programa especial hoje. Vamos falar do filme Divertidamente. E não é à toa não que a gente vai falar desse filme, tá? A gente vai falar dele devido à quantidade de informações e de estratégias que a Pixar criou para poder fazer um filme que se adapte aos momentos da nossa vida, desde a infância até a fase da puberdade, como foi o caso da Riley. E todo mundo questionou essa importância de sentimentos que o Divertidamente trouxe. Gente, o filme é um sucesso. Arrecadou aqui no Brasil a maior bilheteria do século, 400 milhões de reais. No mundo todo, a arrecadação já chegou a 1,524 bilhões de dólares. É um verdadeiro sucesso. E para falar sobre o Divertidamente, todas as informações que o Divertidamente traz para a gente, principalmente com relação a essa conscientização das emoções, nossa convidada de hoje é a Gisele Mello, pós-graduanda em Neurociências e Comportamento, em Psicologia baseada em evidências, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Oi, Gisele. Oi, Márcia, obrigada pelo convite. É um prazer poder participar e contribuir um pouco, falar sobre um dos tópicos meus preferidos, que é justamente sobre as emoções, né? E ainda falar sobre esse filme, que na verdade é uma animação. Então, assim, essa animação, ela, dentro da psicologia da TCC, que é a abordagem que eu trabalho, que é a terapia cognitiva comportamental, a gente pode identificar muitos aspectos que a gente pode realmente linkar, e isso ficou muito lúdico, muito didático, assim, tanto para as crianças, adolescentes, quanto para os adultos também. Tu viste o filme, claro, né? Teve que ver o um e Sim, teve que assisti. rever o um para poder Aham. trazer para a gente aqui a conversa e rever o dois. E assistir o dois, né? Muito engraçado isso aí. Sim, E estava lotada a tua sala quando você chegou lá? estava lotado. Eu fiquei surpresa. Várias salas, vários horários. E eu tinha até me programado para assistir um determinado horário. Eu falei, depois eu compro o ingresso. Quando eu fui ver para tentar comprar, já tinha esgotado. E eu fui para um outro horário. E eu fiquei surpresa e feliz também, porque as pessoas, a gente, né, pôde perceber assim que as famílias estavam presentes, as crianças, adolescentes, adultos também, A claro. alegria apertou o botãozinho lá para ter ficado feliz, Sim, né, muito com certeza. Gisele? Porque o Sim. que acontece, gente? Nós vimos, né, um movimento de abandono dos cinemas por causa da propagação dos streams, né, com todas essas plataformas que nós temos em casa, inclusive com filmes que estão saindo do cinema e já estão lá disponíveis na nossa sala, e mais a pandemia que deixou tudo fechado por 2 anos, então as pessoas meio que debandaram dos cinemas e a gente começou a ficar preocupada. Eu que adoro filme, adoro assistir filme, adoro ir para o cinema, comecei a avaliar, será que é o fechamento das salas de cinema? Será que esse é o momento em que tudo vai acabar? Mas com o Divertidamente, a gente entendeu que não, as pessoas ainda gostam de assistir os filmes, querem ir para o cinema e querem passar esse momento com a família, né, Gisele? Acho que isso ficou muito claro ali, quando a gente acompanhou as salas todas lotadas, fechadas, nesse filme da Pixar, que foi um sucesso, um verdadeiro sucesso. Sim, e é uma alegria, né? Que bom que os cinemas a gente pôde, né, ver essa retomada das pessoas realmente a sair mais de casa, porque de fato a gente está muito em casa, principalmente depois da pandemia, a gente percebeu esse movimento, né, de as pessoas ficarem mais reservadas em casas, mais isoladas, até mesmo mais sedentárias, e a gente vê esse acesso muito facilitado, né, dos streams, toda essa Isso, variedade, e a gente poder perceber esse movimento das pessoas realmente saírem de casa, combinar horário, rever muito pessoas. legal. Isso é muito Comer bom. pipoca doce. Exa- Pipoca doce. Porque ninguém. A Exatamente. pipoca doce não é uma unanimidade, né? Mas para mim ela é vida. Se eu Ah, não for pro cinema para comer pipoca, se eu tiver de dieta, não pode comer doce, eu não vou pro cinema então. Porque eu só vou se eu puder comer a pipoca doce. e até interessante, assim, um detalhe sobre esse Sim, filme, esse cuidado. Ele foi feito, assim, com tanta maestria. Eu sou super fã desse filme. Principalmente porque a gente, né, a psicologia, ela tá mais, assim, as pessoas estão dando mais importância, realmente estão olhando para a psicologia com esse outro viés, que antes a psicologia, ela era, de fato, assim, mais direcionada, para quem é doido, para quem
está totalmente desequilibrado. E não as é, pessoas e a gente puxavam, percebe que está presente. iam para o extremo para poder Exato. avaliar. E até com base nesse filme, como assim, os colegas, a gente percebe assim que estava tudo tão bem cuidado, tão bem trabalhado com todos os aspectos, né, da psicologia. E aí a gente pode ver, né? Eu pesquisei e realmente os roteiristas, eles fizeram esse cuidado, realmente houve a presença de pesquisadores, neurocientistas, né, de psicólogos, psiquiatras que ajudaram, contribuíram para construir, né, o roteiro desse filme. E por isso, Gisele, que eu conversei com a equipe, né, que também é fã do filme. Aqui a gente tem uma equipe muito afinada com isso, acho muito interessante, que a gente gosta, a gente assiste os filmes, todo mundo, claro, dentro das suas personalidades, né, dentro das suas preferências, tanto literárias quanto de cinema, e a gente falou, vamos fazer um DEP sobre isso. É engraçado que a Lu, na semana que a gente estava planejando isso, a gente percebeu que a Google ela é muito adaptativa também, né? Adaptativa é a palavra, tá? E a Google soltou aquelas bolinhas dos pensamentos, né, Lu? E a Lu percebeu lá na pesquisa, ela soltou um monte de bolinha na tela e tal, ou seja, se adaptando, entrando nessa onda do Divertidamente. E eu sabia, claro, que o Divertidamente não é só uma animação, ela traz uma série de conceitos, teorias, de análises científicas para que a gente entenda essas emoções dentro da gente. E aí eu quero perguntar de você, o que é emoção? O que é sentimento? O que é, afinal de contas, o que é raiva? O que é alegria? O que é tristeza? O que é isso dentro da gente? Qual é o nome que a gente dá? Para a gente compreender, né, sobre as emoções, né? As emoções a gente pode entender como são reações frente a estímulos, né, ambientais, frente às situações que vão acontecer com a gente. Então, a gente pode entender como uma resposta, ela é multidimensional. Não existe somente uma forma de você reagir, de você sentir frente a algo que está acontecendo com você. E isso ativa uma resposta. Nós captamos, né, tudo que acontece ao nosso redor a partir dos nossos sentidos, a gente capta ali o nosso ambiente. Então, essa informação, ela chega no nosso cérebro e o nosso cérebro, ele vai começar a disparar vários circuitos para o nosso corpo se preparar para aquilo que está acontecendo. Frente a uma resposta que o nosso corpo ele vai ter que se preparar para responder aquilo que foi ativado, aquela situação que está acontecendo. Só que isso acontece no nível muito rápido, muito automático. Sim. Então, por vezes, a gente não tem essa consciência, essa clareza do que está acontecendo, do que a gente está sentindo. Sim. Por exemplo, em relação a uma resposta de estresse. Então, a gente pode até colocar com uma similaridade, uma resposta de estresse e de ansiedade. O circuito ali é o mesmo, não só para nós, né, humanos, mas também os animais, eles respondem de uma forma muito similar a nós. Eles ativam essa resposta de estresse também. Ok, o que acontece? Nosso cérebro capta todos esses estímulos e distribui isso para o corpo. Então, a gente vai começar a liberar uma série de neurotransmissores, de hormônios, a gente vai começar a secretar várias substâncias que vão ativar ali os nossos órgãos para liberar tudo isso, para a gente responder aquilo que está acontecendo. Por exemplo, o que acontece? O nosso coração acaba ficando acelerado. Sim. Então, esse processo é muito importante porque a gente precisa se preparar para aquele perigo ou para aquela ameaça que está acontecendo. Então, dessa forma, que o nosso coração acelera, ele vai bombear sangue de uma forma mais rápida para algumas áreas do nosso corpo. O que seria prioridade? Para os nossos músculos. Por quê? Para correr. Para a gente correr, para fugir? Ou para a gente lutar, né? para enfrentar. Então, a gente fica um pouco tensionado, a gente fica mais tenso, a nossa postura muda, a gente fica um pouco mais rígido. Então, o coração, ele acelera mais. E o que acontece? A gente pode sentir uma elevação da temperatura corporal. Isso muda a nossa temperatura. Sim. Porque o sangue está circulando de uma forma mais rápida. E aí, o que acontece? A gente transpira, a gente sua. Por quê? Para resfriar. Esse aumento da temperatura. Assim, como tudo acontece de uma forma, assim, muito orquestrada, assim, perfeito. Muito rápido, Rápida, né? e assim, é perfeito isso que acontece frente a essa resposta, frente a essa ameaça. Obrigada, Deus, por ter me criado. Porque, cara, não tem só Deus, né? Tudo funciona muito rápido, muito ágil e sem problema, sem defeito, sem nada. Qualquer defeito foi a gente que colocou lá.
a nossa pupila, nesse processo também, ela dilata. É, Porque a gente precisa estar mais com foco atencional para a gente tentar sim. identificar qualquer perigo ali, para a gente se proteger, fugir. Ah, a gente pode sentir também um desconforto gástrico, porque a gente precisa eliminar todos os pesos possíveis do nosso corpo. Então, isso Uhum. facilita a nossa fuga, mobilidade. Então, se Então, tiver alimento, vai ser digerido bem rapidinho ali, o vai suco dar vontade de gástrico ir ao banheiro. acelera para poder. Hã? Pode dar vontade de ir ao banheiro. Dá vontade. Ah, já percebo situações assim. Então, tudo isso assim, é uma resposta Dá vontade de frente a fazer esse xixi, estímulo. gente. Sim. Então, isso, ok. Isso é emoção. Emoção é uma emoção, né, que acontece. O medo é uma emoção. Então, Sim. todas as emoções, elas são necessárias. A gente precisa delas para a gente funcionar de forma efetiva. No primeiro filme, a gente. No primeiro filme, ele traz, o Divertidamente, né? Ele traz a apresentação de algumas emoções. Aí vem a tristeza, a raiva, medo, a alegria e o nojinho, que é a cara da Lu. A Lu é o nosso nojinho. E ela nem é assim nojinho, ela nem fica assim com cara assim de nojinho. A Ju é mais nojinho, não é? A Ju não fala assim, hum. A Ju tem umas coisas assim, né, Ju? Não, Ju. Ah, hoje eu estava tentando cozinhar ovo, a Ju, que cheiro é esse? Mas estava horrível mesmo o cheiro, Ju. E aí, uma coisa muito interessante, no primeiro filme, né? É a tristeza, raiva, medo, alegria e nojinho. No segundo filme, é quando outras emoções, a Riley sai. Conta a história da Riley desde o nascimento, ela é bebezinha, quando a alegria irrompe lá no painel de controle da Riley. E depois, no segundo filme, a Riley está saindo da infância e entrando na puberdade. E é muito legal. Cadê a imagem da puberdade? Ajuda ali o Alessandro as informações, porque a gente vê o painel de controle da Riley todo quebrado. Porque dá aquela confusão, aquela história toda. E uma coisa que a Lu me chamou a atenção é que o painel de controle da mãe, porque eu não tinha tentado para isso, da mãe, olha isso aqui é da puberdade, entra um monte de gente e a alegria ali perdida. E a Lu me chamou a atenção que o painel de controle da mãe da Riley é administrado pela tristeza. Aí a gente estava conversando, a Gisele e eu, e o painel de controle da Riley é administrado pela alegria. O painel de controle do pai é administrado pela raiva. E aí a gente estava conversando, mas Gisele, até eu assistir o filme, a Gisele trouxe isso muito claro na sala ali, todas as emoções, a raiva, a tristeza, o tédio, eles são fundamentais para dar o tom e o norte da tua vivência. Tu não tem que estar o tempo todo alegre, tu não tem que estar o tempo todo em paz, tu não tem que estar o tempo todo em contentamento. Tu precisa sentir essas outras emoções. E às vezes essa emoção é a emoção que te norteia. É certo dizer isso, Gisele? Sim, a gente precisa de todas essas emoções. A gente precisa vivenciá-las, porque a gente vivenciar essas emoções, elas nos ajudam a gente se adaptar àquela situação que está acontecendo. Por exemplo, numa situação de medo, o medo, a ansiedade é protetiva. Elas são protetivas, porque a gente precisa. Uma pessoa que não sente medo de nada, ela está muito mais propensa a se colocar em situações de risco, de perigo. Então, a vida dela, a sobrevivência dela, ela pode estar ameaçada. Então, a gente precisa de certas doses de medo. E é engraçado porque tem alguns estudos de pessoas que não têm, por alguma deficiência biológica, ou seja, teve um acidente ou nasce sem. É a amígdala que produz o medo? O medo? Eu não me lembro agora. Tem todo um Tem circuito todo no um circuito. cérebro, mas a amígdala está envolvida Aí, com por exemplo, essas tem respostas de gente medo. que não tem medo de nada. E ela acaba se colocando em situações de perigo. Ela atravessa a rua sem olhar direito o farol, ela vai para becos escuros, porque ela não sente aquele peso que o medo traz e que faz com que preserve a vida. Esse aqui é o painel de controle, esse aqui é o painel de controle da mãe da Riley, né? Olha a tristeza ali sentada, administrando tudo, aqui são. Assume, né? Ela assume. Significa que a mãe da Riley é uma pessoa triste? Não. Significa que ela tem um norte, que ela é mais calma, mais tranquila, né? Mais centrada, eu acho que é isso. A gente chama isso até como uma preponderância, uma característica presente ali da mãe. Mas não quer dizer que ela esteja doente, não quer dizer que ela esteja deprimida, nem nada Não, disso. se ela consegue ser funcional, essa é a questão. A gente pode vivenciar todas as emoções, a gente precisa dela, até mesmo o nosso estado de humor, as nossas emoções, elas vão variar ao longo do dia.
A gente precisa disso, porque a gente vivencia várias situações no nosso dia que vão demandar para a gente certas atitudes, processos de tomada de decisão, a gente se retirar de alguma situação, a gente avançar, se dedicar para algo. A ansiedade também, ela exerce um papel importante, porque a gente precisa da ansiedade para a gente trabalhar, para a gente se preparar para uma entrevista de emprego. Tal dessa ansiedade? Bom, a ansiedade, né, é uma emoção. É uma emoção, não é um transtorno. É diferente. Algumas pessoas atribuem, eu tô ansiosa, eu tô com transtorno. E não é bem assim. A ansiedade, ela é uma emoção. A gente pode até dizer que a ansiedade é uma emoção evolutiva. A gente precisou dela para a gente estar aqui hoje. Se a gente considerar, olhar para trás, lá para os nossos antepassados, eles sentiram medo, ansiedade, isso foi protetivo para eles. Sim. Porque eles viviam em um ambiente era inóspito, eles não viviam em casas, não tinham o conforto que a gente vive hoje. Então, a segurança que tem hoje, de estar numa casa que ninguém vai entrar, que não vai entrar um animal, não vai chegar um leão na nossa porta para tentar comer os filhos, nem nada. Né? E eles estavam expostos a todos esses perigos e ameaças reais, que a gente chama. Hoje, esse nível de ansiedade que a gente vivencia é desadaptativo, até certo modo. Por quê? Nós não estamos expostos a essas ameaças reais, como os nossos antepassados. Nós criamos. Exato. A gente, a gente carregou, adquirimos isso no nosso DNA, na nossa genética, porém, na forma como a ansiedade ela tem se apresentado hoje na nossa vida, como a gente a vivencia, é desadaptativa, porque ela pode nos atrapalhar quando experienciada de uma forma exacerbada. Ela atrapalha o sono. Então, assim, um dos aspectos importantes é quando esse nível de ansiedade ele está problemático, é quando ele vai começa a prejudicar o sono da pessoa. O sono. Esse é o primeiro fator? A gente não pode precisar, é o primeiro, mas é um dos mais importantes. Porque é quando você se recupera, você se restabelece, você acorda. Tanto a mente quanto o corpo precisam dessas 7 horas, vou colocar aqui o que diz a medicina, né? 7 a 8 horas de sono. Então, quando você não dorme por causa da ansiedade, tu acorda cansado, tanto o corpo quanto a alma, né? A mente, né? Isso. A pessoa, ela vai arcar com prejuízos funcionais no dia. Então, todo esse aparato cognitivo dela vai ficar prejudicado. Então, nível de atenção, foco, a memória também, porque a gente precisa, durante o sono, que a gente vai consolidar as nossas memórias. A gente vai organizar tudo isso na nossa cabeça. Que até aconteceu uma cena, né, com a Riley, que ela estava dormindo, então estava acontecendo todo aquele processo de organização ali das vivências do dia dela, dos acontecimentos. Então, isso é saudável, a gente precisa. E do nada a ansiedade foi lá e atrapalhou o sono dela. Aí a alegria conseguiu dar um jeito lá, né? Ai, graças a Deus, ela dormiu. É muito interessante isso, né? Porque a Riley, ela perde, tem um momento que ela começa a trazer essa ansiedade na hora do sono e é muito perceptível no filme isso. Aqui a gente vê uma cena, essa cena aqui, para quem assiste o filme, é a cena do colchão. Ela cria uma área de conforto, que é onde ela se recolhe. É isso, né, Lu? A Lu vai me ajudando aqui. Então, esse aqui, se prestar atenção, ela é todo cheio de colchão. E a ansiedade estava lá dentro do local de seguro, de refúgio da Riley. Já causando toda a agonia na cabeça dela ali. O que é? Como é que a pessoa se identifica, Gisele, como uma pessoa ansiosa? Me traz aí os fatores em que olha, gente, a tua ansiedade não é mais natural, ela não está mais te preservando, ela está te causando um prejuízo. Quais são os fatores que trazem a ansiedade de forma negativa para uma pessoa? Bom, até em relação a isso, acho que vale a gente não desenhar, mas eu contextualizar aqui. Por exemplo, a ansiedade, a gente precisa dela para a gente funcionar na vida. Tá? Sem ansiedade, zero ansiedade, aí a gente coloca nessa curva, né, de um invertido. A gente precisa de um nível de ansiedade para a gente funcionar, para a gente trabalhar, para a gente tomar decisões importantes na nossa vida, para a gente recuar, se preparar para uma prova, para um concurso, enfim. Mas quando essa ansiedade ela sai desse controle, quando ela exerce esse controle central, como aconteceu com a Riley, quando a ansiedade assumiu ali o protagonismo, isso acabou causando um problema para a Riley. Então, a todo momento. E a gente costuma fazer isso no dia a dia. Por exemplo, é comum, já ouvi isso.
né, nos atendimentos, que, por exemplo, a pessoa diz, eu tenho tanta coisa para fazer, dormir é um desperdício. Não, eu vou reduzir, não preciso dormir essas 7, 8 horas de sono. Meu Deus! É comum, Dormir é um desperdício. Se a pessoa soubesse que cada hora de sono menos dormida é tempo de vida que você perde, é menos tempo de vida que você tem. Sim. Ou seja, é menos longevidade, né? Exato. E até em relação a isso, a gente passa um terço da nossa vida dormindo. Então, como o sono, ele é um fator autorregulatório para a gente funcionar bem. Então, quando essa pessoa, ela reduz esse nível de sono dela, ou ela pode até dormir 7, 8 horas de sono, mas ela acorda cansada, ela acorda indisposta, com o humor dela alterado, ela já acorda irritada, impaciente. Então, os processos, né, cognitivos dela estão assim, ela está muito desconcentrada, desatenta, impaciente, ela fica muito impulsiva também. Então, a pessoa que dorme mal, a pessoa que está muito ansiosa, ela tem uma tendência a ficar mais impulsiva, agir mais por impulso. Porque esse processo, né, da racional dela, do bom senso, de ponderar sobre as coisas, está comprometido. Então, essa pessoa reduz o tempo de sono dela, ela come mal, porque ela está mais impulsiva, então ela vai querer... Exato. Porque dormir mal engorda, porque você não tá se alimentando bem, você não está racional, você não está com o teu metabolismo queimando o excedente e tudo mais. Ela vai fazer mais essa busca por alimentos que vão trazer uma recompensa para ela mais imediata. Já que ela está em sofrimento, porque não está descansada. Vai buscar por mais açúcar, por alimentos gordurosos. Então, ela vai fazer essa busca. Então, na vida dela vai ser uma cascata. Então, ela vai realmente prejudicar, né, todos os atos da vida dela. Entendi. Um outro aspecto também. As relações dela também. Ela vai ter problemas, dificuldades para se relacionar com as pessoas. O ambiente de trabalho também. Ela pode enfrentar dificuldades no trabalho, para se concentrar, para entregar, para cumprir prazos. Então, tudo isso vai ficar afetado na vida dessa pessoa. Um outro aspecto, se a todo momento essa pessoa, ela se percebe alerta, ela está o tempo todo alerta. Aconteceu alguma coisa e ela, ai meu Deus, o que será que aconteceu? Assustada. A mente dela fica muito agitada. A agitação da mente é um sintoma. Então, o movimento das perninhas inquietas, ela fica mexendo ali o pezinho. Então, é um sintoma, pode ser um sintoma também. E algumas pessoas podem até ter reações cutâneas também, na pele. A psoríase é um sintoma de estresse, né? Já tem essas dermatite atópica e tal. E tudo Alopécia mais. Também, a pessoa pode ter perda de cabelo. Então, a pessoa, ela não vive, ela está o tempo todo preocupada com tudo. Isso é um problema. Estar preocupada o tempo todo com tudo. E tá tudo bem, não tem nenhum problema acontecendo imediatamente, mas a pessoa começa a construir na vida dela uma redoma de tensão em que ela não consegue ter paz nem um minuto, ela não consegue virar e respirar. Gente, espera, tá tudo bem, eu tô aqui, tô no meu trabalho, tá tudo correndo bem, eu tô dentro dos prazos, aí já começa a criar aquilo. Vai acontecer alguma coisa. Vai dar um errado, vai cair o sistema, eu vou perder todo o meu processo, eu vou isso, eu vou aquilo. Ou seja, ela cria uma série de ocorrências imprevisíveis que ninguém sabe se vai acontecer. E quais são, Gisele, quais são esses momentos, assim, se a gente tivesse que fazer assim, 5 sentimentos ou 5, como é que eu vou dizer, sintomas, 5 sintomas que a pessoa tem ansiedade fora do normal, fora do controle. Ok, bom. Falta de dormir, você já acabou de falar. Isso, sono, né? Isso é basilar, sono. Então, um ser humano que não dorme bem, que não se alimenta, que não experimenta prazer na vida, não consegue funcionar, é um problema. Então, não é normal uma pessoa dormir menos do que necessário, assim, que aquelas horas. São necessárias para a gente se recuperar. Sono. Alimentação também. Se uma pessoa que ela não consegue se alimentar. Então, ou a ansiedade, ela faz você fazer essa busca, né, por comer mais, querer comer mais, ou ela faz essa busca por você não querer comer. Então, tem esses dois polos. Tem dois extremos. Dois extremos. Ou você acaba sofrendo por um excesso de peso, ou acaba sofrendo por anorexia nervosa, que é a falta de apetite, e acaba emagrecendo muito. Isso, né? Então, é muito comum. Uma pessoa que está muito ansiosa, ela querer comer muito a todo tempo. E não é fome.
É muito diferente. É Fome de vontade de comer. Então, fome. A pessoa ela tá muito irritada, ela não consegue se concentrar, ela não consegue ficar parada, quieta. A mente dela tá sempre agitada, sempre criando cenários catastróficos. Poxa, ai, se acontecer tal coisa. Tem muito essa frase que ela é muito característica do e se? Ai, mas e se acontecer? Mas e se eu falhar? Ai, mas e se não deu certo? E se não der certo? Ai, mas e se o pneu furar? Ai, mas e se a minha voz não sair? Ai, mas e se eu não conseguir falar? Mas se me der um branco? Então, todos esses cenários, essa pessoa está muito presente, né, em pessoas que sofrem com esse nível de ansiedade mais patológica. Outros, a pessoa ela sente essa dor, né, o desconforto gástrico, dor de cabeça, são vários sintomas. Eu tô me livrando da ansiedade, mas eu tive muito isso. Aí dá refluxo, dá gastrite, dá um monte de coisa. Exato. Então sintoma gástrico também é um dos efeitos da ansiedade. Pode ser, porque assim, é adaptativo a gente acionar essa resposta de estresse, porém, é todo um aparato que acontece. Sim. Porém, a gente não pode ativar essa resposta para qualquer coisa que acontece. O pneu furou. E aí o seu corpo se prepara como se ele fosse enfrentar ali um leão. E é só um E pneu. não é só um pneu furado. Ai, tô no trânsito. Nossa, eu vou chegar atrasado. E aí ativa todo esse aparato. E assim, a gente sofre muito mais por essas ameaças potenciais. Então, esses cenários que a gente cria, que a gente constrói. E essa ativação acontece porque você vai construindo na sua cabeça todas as situações que não vão acontecer, e que você constrói. Por exemplo, eu estou atrasada, eu vou ser demitido, meu chefe vai me chamar a atenção, vai isso, vai aquilo, vai não sei o que. Você cria todas as situações que vão causando essa resposta estressante no teu corpo, causando esse monte de hormônio que é jorrado aí para poder você reagir e responder a esse estresse. E quando tu chega lá, tu descobre que o teu chefe nem foi trabalhar e nem sabia que tu estava atrasado. Exatamente. Quantas vezes isso não aconteceu, né? Aqui no filme tem nesse 2, né? Ele traz um novo conceito que isso aqui é o momento em que a Riley está paralisada de ansiedade e a alegria chega, olha e consegue tirar a ansiedade ali do painel de controle. Muito espetacular. Um novo conceito que o filme traz é o senso de si. O que é o senso de si? A gente conhece como self também. A gente pode dizer de uma forma muito clara, personalidade. E a nossa personalidade, o que acontece? É como eu me vejo. O que eu penso sobre mim? São os meus conceitos, são as minhas crenças. O que eu penso sobre mim? Então, a gente pode dizer esse senso de si. E isso é construído desde a nossa infância. É verdade aquela história de que é construído do 0 aos 12 anos? Ou do 0 aos 7 anos? Okay. É nessa primeira infância que o senso de si é construído. A parte mais crítica, mais importante, né? Essa construção. A base. Isso, a base. Porque a gente vai levar isso, isso vai assumir outros formatos na nossa vida adulta. Então, aquilo que foi construído é muito importante. Cada fase, cada etapa do nosso desenvolvimento é muito importante para essa construção da nossa personalidade, do nosso self, né? Que é o que eu me vejo, é como eu me vejo. O senso de si é como eu me vejo, o que eu acho de mim, o que eu sinto em relação a mim. Seria isso, Gisele? Isso. E isso é construído desde as nossas primeiras experiências, o nosso primeiro contato, que são através dos nossos cuidadores, né? Do nosso núcleo familiar. A gente vê ali na Riley, ela se considera, eu sou uma pessoa alegre, então ela foi construindo isso. Eu sou muito legal, sai ecoando daí do senso de si, eu sou legal e tal. Tudo isso foi construído. Então, as nossas primeiras experiências, os primeiros anos iniciais da infância são muito importantes para todo esse processo. E ter pessoas que te digam palavras de afirmação. Olha como é importante você ter pais responsáveis com essa construção do senso de si. Porque, como você diz aqui, é muito importante nessa primeira infância os cuidadores. Como é que as crianças vão saber que o que elas estão sentindo é a construção do senso de si? Como é que faz isso, Gisele? Porque a gente vê muitos pais que sequer têm senso de si, que não tem nenhuma afirmação de senso de si, e que acaba... Você só faz besteira. Você só faz isso. Vira para uma criança de 6 anos, 5 anos. Tudo que você faz é errado. Você não acerta nunca. É uma construção de um senso de si desvirtuado, e aí vai trazer uma criança
Sem autoestima. insegura, uma criança insegura, que ela vai se sentir incapaz, então ela vai se sentir muito inferior, né? A autoestima dela vai estar mais rebaixada. Então, tudo que ela faz, ela vai, tudo que eu faço não presta. Não vai dar certo mesmo. Eu E ouvi leva isso para isso. a fase adulta. Leva isso, exato. A gente carrega isso. A gente funciona assim, a gente se molda. A gente só vai se adaptando realmente, mas tudo aquilo que, por exemplo, uma pessoa que ela é tímida, ela é mais introvertida, muito, ela não é a partir de agora. Ela já começou esse processo lá na infância. Então, ela era uma criança mais, talvez, esses pais também poderiam ser pais inseguros, tímidos, reservados, pouco não tinham muito, pouco Comunicativos, né? comunicativos. Então, essa criança, ela não vai se expor a muitas situações. Então, a criança, ela vai ser um reflexo ali também daquele ambiente dela. Ok, a nossa personalidade, são vários fatores que nos ajudam a construir a nossa personalidade. Mas, então imagina, nesse ambiente dela familiar, essa criança que ela não foi validada nas suas emoções, então esses pais ou foram permissivos demais, ou muito invalidantes, ou que depreciavam tudo que essa criança fazia, ou não E aqui eu colocar quero fazer um limites. parêntese. Eu não sei como é que a produção vai lidar com esse parêntese aí, se vai fazer um recorte. É muito engraçado, porque quando ela fala que a criança não é validada, é muito comum que a criança, uma criança de 5 anos, 4 anos, está no mundo há 4 anos, está no mundo há 5 anos. Olha isso. Aí derrama o copo na mesa de suco. Aí o pai ou a mãe vira de lá e fala: olha aí, tu só faz besteira, derramou o copo. E a gente vê quantos adultos derramando copos de bebida, de refrigerante, de cerveja, ou o que quer que seja, nas mesas da vida, literalmente, tá? Eu não estou falando aqui hipoteticamente, não. E aí o vizinho diz: tá tudo bem, o garçom vem, vai enxugar e tal. Então, quer dizer, quando é uma criança que está ainda aprendendo a lidar com as próprias mãos, com a volumetria dos objetos, com a força, com o peso que tem aquela garrafa, aquele copo, ela é condenada pelos pais e negativada. Exato, é uma E os criança. adultos não. É por isso que eu sou tão contra a palmada. Completamente. Contra. Por quê? Porque adulto não apanha para ser corrigido. Se a gente for lidar com o legal, com o nosso sistema jurídico, o sistema penal, não existe pena de infringir castigo físico. Não existe castigo físico como pena. Se não existe castigo físico como pena, por que eu bato numa criança para educar essa criança? Em vez de assumir a responsabilidade, porque dá trabalho, de trabalhar o psicológico dela, de chegar para conversar, de procurar alguém que saiba mais do que eu para poder ajudar nisso. Então, essa construção do caráter com as crianças, nesse momento aí em que ela está fazendo essa base, criando esse senso de si, e essa imagem é muito legal, porque essas listras aqui são justamente as afirmações positivas da Riley, porque a Riley tem isso. Eu sou legal, eu sou divertida, eu fiz isso aqui, deu tão certo. E aí, quando vem a ansiedade, tira isso dela. Porque tem um momento que aparece a ansiedade que diz: eu não faço nada direito. Cara, aquilo me trouxe uma dor tão grande, Gisele, porque é uma voz sofrida, chorosa, que ela diz: eu não faço nada certo. Eu não faço nada certo, querendo chorar. A gente tem como desconstruir o nosso senso de si por causa da ansiedade. Uma criança que tem um senso de si, como a Riley tinha, ela desconstrói o senso de si dela por causa da ansiedade? Não só por causa da ansiedade, né? Assim, não é uma condição, né? Pode ter uma correlação. Tudo vai depender também das nossas experiências, do nosso ambiente, dos nossos pares. Por exemplo, se eu estou num ambiente de trabalho em que erros não são tolerados, eu vou ser punida ali naquele ambiente. Por mais que no meu lar, que no meu ambiente familiar, tenha havido, por exemplo, essa tolerância. Não, poxa, você errou, vamos olhar para isso aqui. O que a gente pode fazer para que isso não se repita? Certo. Agora, se eu estiver num ambiente de trabalho em que erros são intoleráveis, que você é punido, você é humilhado, se você sofrer assédio no seu trabalho, você vai ser afetado, você pode ser afetado, impactado por isso, por esse ambiente, mesmo que você
se sinta seguro. Poxa, eu errei, ok, reconheço. Mas se você estiver num ambiente, você não vai ser validado ali naquele ambiente. Então, sim, aí Aqui, foi o que quando alguém erra, aconteceu. fica de cara pra parede, aqui na rede. Fica todo mundo de castigo. Isso aqui é um exemplo, né? Mas isso é muito na vida real. Sim, sim, Então, todos nós, em algum momento de vulnerabilidade, todos nós temos as nossas claro. vulnerabilidades. Todos nós. A gente precisa disso. Uma pessoa que não tem, que é boa em tudo, aí é um problema também, né? Uma pessoa que se acha, eu sou boa em tudo, sou perfeito. Nunca erro, nunca falho. Todo O mundo filme erra da menos eu. Brené Brown é A Coragem de Ser A coragem Imperfeito, de ser né? perfeito, é Vamos isso. colocar, por gentileza, aqui na descrição A Coragem de Ser Imperfeito. É Brené Brown, né? Brené Brown. Que é justamente para falar sobre essas vulnerabilidades e se enxergar como uma pessoa que tem problema, tem defeito, mas está tudo bem, porque o normal é isso. Nós não somos os nossos erros. Os erros Exato. fazem parte Você não da é o que você vida. pensa sobre você. Eu adoro isso. Você não é o que você pensa sobre você e você não é o que dizem sobre você. O teu senso de si, o teu caráter, a tua personalidade é muito mais profunda, é muito mais arraigada sobre isso. A Com relação a personalidade é um isso. construto, né? É uma construção, assim, é um conjunto de vários traços individuais que a gente vai construindo ao longo da nossa vida. Isso frente a trocas com o nosso ambiente, isso também sofrendo influências do nosso físico, do nosso biológico, das nossas experiências pessoais. Então, assim, a personalidade, ela reflete algo, assim, mais estável. Então, assim, a minha forma de funcionar ali no mundo, como eu respondo de forma mais estável e duradoura. Porém, a personalidade também, a gente pode considerá-la como ela é dinâmica também. A gente pode modificá-la Com até certo certeza. modo. Por exemplo, uma pessoa que sofreu um acidente de carro, e ela sofreu ali um traumatismo, ela pode sofrer algum dano no cérebro dela. Neurológico. Isso, um dano no cérebro. E alguma dessas áreas pode ficar afetada. Então, por exemplo, se é uma pessoa que ela era muito mais calma, tranquila, após esse acidente, essa pessoa, ela modificou. Nossa, a pessoa tá diferente, ela tá muito mais irritada, mais impaciente. Explosiva. Então, traços da personalidade dessa pessoa mudou. E a nossa personalidade, ela não é acabada. Pronto, já atingi a vida adulta, pronto, não mudo mais. Não, ela é dinâmica. Enquanto a gente viver, enquanto a gente estiver fazendo trocas com o ambiente, enquanto a gente estiver vivenciando as nossas experiências, a gente vai estudando, trabalhando, se relacionando com as pessoas, a gente vai estar sofrendo influências. Então, algo que eu estudo que é muito importante é o ambiente. Então, o nosso ambiente ele é muito importante para a nossa formação. Inclusive, se quiser abandonar um ambiente que está te causando dor, tu pode abandonar, né? Pode, claro, mas é Olha, difícil. é muito engraçado, é muito importante essa informação, e daqui a pouco eu vou passar para as ilhas lá da Riley rapidamente, porque o ambiente, ele é destrutivo ou construtivo. Quando você fala ambiente, você está falando do ambiente em que do trabalho, família, o ambiente que eu construí para trocas, mim. tudo, relações. Porque quando eu digo assim, por exemplo, nós sabemos que o ambiente ele é um dos fatores de mudança de comportamento, de criação de hábitos, né? Inclusive, muita gente que fala sobre autoconhecimento e tudo, ele diz, torne o difícil fácil e o fácil difícil. Então, se você precisa estudar, crie no seu ambiente toda a estrutura para que quando você entre em casa, você já veja a sua mesa arrumada, com o ar-condicionado ligado, com as canetinhas lá e tudo, para você construir um ambiente que facilite aquele momento que você está vivendo. E o ambiente, ele acaba com você. Inclusive, existem estudos, eu falei sobre isso na entrevista com a Rosiane. A Rosiane está escrevendo um livro. A Rosiane é a juíza, magistrada, que falou sobre estudo e tudo, disciplina. E ela está escrevendo um livro que fala justamente sobre isso. Crianças, jovens que nascem no morro, dentro de um ambiente de violência, com pais traficantes, criminosos, e elas já nascem com 50% de chance de se tornarem também traficantes e criminosos devido à genética. Sabe quais são os outros 50%? O ambiente. Então, como é que tu diz para as crianças e tira as crianças daquele momento? Dos pais, da criação, tira do ambiente.
É por isso que eu quero deixar aqui muito bem marcado que, se você quer crescer, você tem que junte-se aos bons e será um deles. É mais ou menos isso. Então, junte-se a pessoas que estudam se você quer ser estudioso. Junte-se a pessoas que trabalham se você quer ser trabalhador. Junte-se a pessoas que malham se você quiser incorporar a atividade física à sua rotina. E junte-se a pessoas que têm uma alimentação saudável se você quiser mudar seus hábitos alimentares. O ambiente, ele dá o tom de como essa pessoa tem que ser na vida. Mas a gente pode mudar o ambiente, né, Gisele? Podemos mudar. A gente pode fazer escolhas. Fazemos escolhas. Por exemplo, acontece muito. Eu estou vivendo uma fase da minha vida em que eu, por exemplo, estou focada na minha vida profissional. Mas, antes, essa pessoa, ela saía com os amigos, ia para bares, passava o fim de semana, enfim, saía sexta, sábado, domingo. E aí, só que hoje, isso não faz mais parte dessa realidade dessa pessoa, porque ela está focada para outras coisas. Então, muito provavelmente, quando ela voltar a frequentar, se ela frequentar esses ambientes com esses amigos dela, ela está com sono regulado, ela acorda cedo, vai treinar, vai estudar. Aquele ambiente não vai mais fazer sentido para ela. Então, ela vai fazer essa busca. Poxa, eu vou buscar pessoas que estejam mais alinhadas com esse momento da minha vida que eu estou fazendo. Então, a gente pode fazer sempre essa mudança. E como você falou, sobre essa estrutura, como que a gente pode constituir um hábito? É justamente isso, a gente facilitando o acesso a ele. O acesso à manutenção. O que é um hábito? É um comportamento que eu repito, que eu mantenho, que eu faço ali todos os dias, que eu facilito. Então, se você quer ter uma vida mais saudável, se você quer cuidar da sua alimentação, mudar seus hábitos, reduzir o consumo de álcool ou de cigarro, se você quer treinar, então você vai ter que facilitar esses hábitos. Se você, eu quero voltar a treinar. Você não vai buscar uma academia que fica a 30 quilômetros da sua casa, porque é muito provável que você vai desistir. Exato. Você vai desistir. Então, você vai buscar ali, poxa, tem uma academia aqui na minha rota para o trabalho, no meu trajeto. Então, vou me matricular nessa academia. Eu vou fazer um acompanhamento com um nutricionista. Eu vou me engajar aqui em grupos de corrida. Porque isso vai facilitar a sua adesão, a você construir esses hábitos. Então, se você quer voltar a estudar, então você vai, poxa, eu vou matricular em cursos, eu vou manter a minha mesa organizada, eu vou deixar todos os meus materiais aqui de estudos, eu vou reduzir todos os distratores. Exato. Então, você prepara o seu ambiente. Então, o seu ambiente vai ser um fator que vai te ajudar a modular um comportamento. Então, isso é um facilitador para você. Eu acho muito interessante, porque nas minhas leituras, né, sobre esse assunto, eu tenho um livro chamado O Poder do Hábito, que é um livro fenomenal, ele te dá várias ferramentas para você incorporar um hábito, né? Tem hábito de adesão, tem hábito de... Enfim, o que é o hábito de adesão? É quando eu associo uma ação a esse hábito. Então, toda vez que eu quiser ver Netflix, por exemplo, né? Que eu quiser assistir um filme, eu vou assistir na esteira. Então, eu faço uma adesão àquele comportamento que antes era de ver série com uma atividade física. É muito legal esse livro. Por favor, coloquem também aqui O Poder do Hábito. E é muito interessante que no livro ele diz, se você quer fazer dieta, primeira coisa, não leve guloseimas para sua casa. Mas se tiver alguma delas, coloque lá em cima do armário, de modo que você tem que pegar a escada para subir na escada para pegar a guloseima. Porque daí, olha só quantas ações você vai ter que desencadear para comer o bendito do doce. Que é dificultar o acesso. Você está dificultando, você está tornando difícil o que é fácil, em vez de deixar lá na mesa do cafezinho, por exemplo, né? As ilhas, do filme Divertidamente 2, aparecem as ilhas, né? Que são... os valores, eu acho que são os valores, as construções que fortalecem muito esse senso de si da Riley. Aí a gente tem a família, tem a ilha tem amizade. Tem da amizade, isso aqui é a ilha de ser bobo, alguma coisa das bobagens e tudo, que é quando ela fica bobona e que ela se diverte com isso, né? E, numa das confusões da puberdade, ela briga com os pais. E a ilha da família, que é aquela ali, que é a maior zona ali, a gente está vendo ali, ela começa a ruir.
Dentro da gente, como é que funciona essa construção dessas ilhas? A gente consegue construir novas ilhas? Não consegue? O que elas significam, afinal de contas? Essas ilhas, a gente pode, assim, né? Isso aqui ficou numa situação mais lúdica, claro, mas a gente pode entender isso como as nossas bases. Então, aquilo que é construído são as nossas crenças. Isso aqui foi tudo transportado para uma memória de longo prazo. Então, as nossas emoções, elas vão. Tanto é que lá no painel de controle, as emoções escolhem aquelas situações que vão ser passadas, vão ser transferidas para Isso. essa memória de longo prazo, que é isso que eu vou carregar. Então, as emoções, elas têm esse papel muito importante nesse processo. Bom, aquela situação que aconteceu comigo, uma memória, eu ganhei um cachorro aos 6 anos de idade. Por que eu lembro disso? Porque tinha uma emoção envolvida ali naquela cena. Sim. Foi um cachorrinho especial, eu estava com os meus pais. Então, você provavelmente deve ter alguma lembrança significativa da sua infância. Então, muito provavelmente, cada lembrança dessa significativa que está na sua memória de longo prazo, na memória permanente, Sim. ela está alinhada com alguma emoção. Então, como as emoções, elas também são importantes nesse processo, né, da nossa estruturação de memória. E a gente vai levar isso para nossa vida, sim, e a gente pode modificar, claro. O que aconteceu aqui com a Riley é que justamente na adolescência, algumas emoções que são experimentadas, como a vergonha, né, a vergonha e o tédio, tem a vergonha. O tédio, isso. E a inveja. Então, isso é muito característico na adolescência. Criança e adolescente sente vergonha. Adolescente, pai, não me deixa na frente da escola. Não me beija! Não me beija, me deixa ali na esquina. Não para na frente da escola. Não me chama de meu filho. Então, isso é muito característico. Nem de bebezinho, já pensou de bebezinho, né? Sim, chamar de bebê. Não sou seu bebê, eu já sou adulto. Então, isso aqui é um fenômeno natural, esperado dessa fase da adolescência, porque sai essa ilha, né, da família e assume ali um papel importante nas amizades, que é essa busca por identificação. Então, ela busca isso. Pertencimento, né? Pertencimento, se identificar. Então, ela tenta ser aceita nesse grupo. Ela tenta, por exemplo, até gostar, ali as novas amigas dela gostam ali de uma banda e ela nem gostava antes. Nem sabia da existência dessa banda. E ela diz, eu amo essa banda. E as outras amigas dela da época da infância, como assim você... Então, isso aqui é um processo natural que os adolescentes, eles passam. Isso é saudável também, haver essa busca por identificação, por aceitação. Então, eles sentem demais todas essas emoções. Se aperta ali no botãozinho da alegria, fica alegre demais. A ansiedade fica ansiosa demais. Então, assim, isso é esperado, esse processo que ele está se ajustando, né, nesse novo corpo, que ele não tem nem essa noção de espaço. Então, é muito comum os adolescentes esbarrarem nas coisas, porque o corpo está crescendo, está esticando. Então, o processo de crescimento também, ele implica em dor, porque dói crescer. Os ossos expandem. A puberdade. Então, assim, é um bombardeio de hormônios que acontecem. Então, isso é uma fase esperada, normal. Os adolescentes reagirem assim. E é claro que a gente chama de crenças, em relação, voltando para as ilhas, né? São as nossas crenças. O que eu construí? Como é que eu sou? No que eu acredito. Muita gente está desvirtuando crença. Aí tem as pessoas aí que são azedas, eu considero azedas, tá? Amargas. Agora, tudo é crença limitada. É crença, tem crença que cresce, tem crença que limita. Que é crença que limita é crença limitante. Então, para com esse azedume e dizer, crença limitante é isso, que é isso. Tem crença limitante, tem que você acreditar que é menor. Crenças adaptativas. E desadaptativas, tá tudo bem, é isso que acontece. Então, a gente vê aqui, esse foi muito bem desenhado, né, Nossa, esse filme é inteligentíssimo, esse filme é espetacular. Aqui é o momento, essas linhas aqui são justamente as afirmações dela, tudo que ela construiu do senso de si. Várias coisas que ela disse no decorrer da vida dela, desde o nascimento, para poder construir essa base forte que ela hoje se apoia, que a personalidade dela se apoia, né? E a Riley, ela é construída na base da alegria. É muito interessante que a Gisele falou sobre a questão das amizades e ela pinta uma mecha vermelha no cabelo dela. E quando ela volta para casa foi um acampamento que ela foi, né? A mãe
o painel de controle é administrado pela tristeza, aí sai a ansiedade de trás de uma cortina. Olha como é a cabeça da mãe. A mãe é super, né, equilibrada ali, não tem ansiedade como uma das emoções ali muito frequentes no dia a dia dela. Aí sai a ansiedade de trás de uma cortina e diz: e esse cabelo vermelho? Será que ela está se misturando com gente que não presta? Tipo assim, né? Ela não fala essa palavra, né? Com gente errada. Aí a tristeza reassume: não é nada, calma. E aí a ansiedade volta de novo. Quem tem ansiedade apertando o painel de controle lá, e a Lu até brinca comigo que o meu botão da ansiedade, ela tá lá apertando o botão da ansiedade, né? Apertando meu painel de controle. Aquela imagem, eu falei, gente, ela sentiu ansiedade agora. No filme, eu comentei com meu marido, nós fomos juntos, eu falei, peraí, então tem gente que não vive a ansiedade como eu vivo, por exemplo, que a Márcia Lasmar é muito ansiosa, né? Hoje eu estou controlando muito essa ansiedade, já entendi o que é ansiedade, entendi a importância da ansiedade na minha vida e já consigo dizer, calma, tá tudo bem. Não, isso não vai acontecer, porque pensamento gera sentimento, que gera ação, que gera hábito. Então eu já consigo colocar na minha cabeça e repetir. Não, peraí, não, Márcia, esse pensamento, e a meditação me ajudou muito com isso, tá? Não, esse pensamento é um pensamento intruso, isso não vai acontecer. Para com essa cachaça. Eu conversando comigo mesmo. Essa antecipação, né? Essa antecipação. Pessoas que sofrem com nível de ansiedade muito exacerbado vão fazer essa antecipação de cenários ruins. E não é bem assim, né? Então, a ansiedade, ela tá muito ancorada lá no futuro, um futuro incerto que a gente nem sabe o que vai acontecer, Exato. Nem como ele vai chegar pra gente. Como é que eu me livro? Quais são as ferramentas? Óbvio, você tem que buscar ajuda se aquilo está te tirando, está te trazendo ali uma disfuncionalidade na tua vida, se você está deixando de ser feliz, está deixando de ser apaixonado pela vida, você tem que procurar uma ajuda profissional. Mas quais são as ferramentas que eu posso utilizar para acalmar a ansiedade quando essa ansiedade já está me causando um sofrimento, já está me tirando da minha rotina de funcionalidade, de ser prestativa, de ser atuante, de ser apaixonada pela vida? O que eu faço de imediato, que eu posso fazer de imediato para controlar esse pensamento intruso, esse pensamento que está antecipando um futuro de maneira triste? Como é que eu faço isso? Bom, além de buscar ajuda, porque isso vai ajudar você a caminhar, a fazer um tratamento adequado para isso, claro que você pode também trabalhar em casa. Você pode fazer adotar algumas ferramentas, como da respiração. Porque o nosso padrão de respiração muda quando a gente está com esse nível de ativação da ansiedade. Muda. Então, a nossa respiração, muito provavelmente, uma pessoa que está passando por uma crise de ansiedade, essa pessoa respira de uma forma mais rápida e curta. Então, essa pessoa respira de forma mais ofegante, assim, rápida e curta. Então, isso ativa essa resposta de estresse. Então, o ideal, o que a gente pode fazer nesse cenário? É você diminuir esse padrão, mudar o padrão, fazer uma respiração mais compassada, né, mais calma. Você inspirar, você prestar atenção ali na sua respiração. Você inspirar, você conta até 3, inspirando pelo nariz, depois mantém por 2 segundos e depois você libera o ar devagar pela boca, assim, até 4 segundos. Então, você faz esse processo. Essa seria da respiração diafragmática, que a gente chama. Outro que você pode fazer é a visualização. Então, você pode visualização mental positiva. Visualização mental, exato. Você pode fechar os seus olhos e aí você pode se imaginar em um cenário, você pode acessar uma memória, uma viagem legal que você fez, e você se conectar com todas aquelas sensações que aquela memória vai ativar em você. Outro que você pode fazer, a gente chama de grounding também, que seria o aterramento, que justamente para você sair do foco da ansiedade, que são todas as reações internas fisiológicas que você está sentindo. O nosso corpo, ele faz esse processo de autorregulação, só que a gente retroalimenta com outros pensamentos. A gente está sentindo ansiedade, nossa, tô ansiosa. Só que chega um momento que o nosso corpo, ele autorregula a gente. Não, calma, vamos baixar esse nível de ansiedade. Só que o que acontece? A gente vem um outro pensamento, ativa e retoma não consegue, não esse respira, nível. Não tem espaço. Exato. Então, o que você pode fazer também? Nessa técnica do grounding, você pode se conectar com o que está acontecendo ao seu redor. Vou prestar atenção aqui no ambiente, vou descrever 5 coisas que eu posso ver. Então, vou descrever. Eu vejo uma TV
grande, que tem uma animação. Ah, eu vejo um vaso, o vaso é assim, tem uma planta, vejo uma mesa. Então, você vai descrever 5 coisas que você pode ver, 4 coisas que você pode sentir o tato, 3 coisas que você pode, por exemplo, ouvir o som. Então, você vai usar a sua audição. Isso você pode fazer de olhos fechados. Depois, 2 coisas que você pode sentir o aroma, o cheiro ou o odor. Paladar, cheiro. Isso. E uma coisa que você pode sentir o gosto. Porque assim você vai sair daqui desse estado, o foco da sua atenção, ele vai ser projetado ali para o ambiente. Então, enquanto você está fazendo isso, você não consegue, você não está pensando em outras coisas que estão deixando a sua mente preocupada, que estão te preocupando. Então, a Isso gente que pode tu fazer acabou esses de fazer foi treinos. fazer uma técnica de mindfulness, né? Isso, Que é isso. trazer tudo para o momento presente. Ou seja, quem está ansioso, quem está agoniado, quem está angustiado, ele está divagando, ele está viajando, ele está em qualquer lugar, menos no agora. Coloque outro livro aí, por favor, na descrição, O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, que traz justamente isso. Você deixa de viver uma situação hipotética para viver o presente. Viver o presente é se situar. Onde eu estou? Aí vem as 5 coisas do ambiente. Eu estou numa sala com uma mesa, que tem um celular, que tem isso, que tem aquilo. O que eu estou sentindo? Eu estou sentindo frio, eu estou sentindo calor, eu estou sentindo a sensação térmica. Qual é o som? Eu estou ouvindo ar-condicionado, eu ouvi uma furadeira, várias vezes, né? A furadeira. Então, assim, você vai trazendo o teu espírito, a tua alma vai voltando para o teu corpo. Porque a alma está lá devagando, e a tua alma vai voltando para o teu corpo. E você até aceitar também, aceitar as sensações que estão acontecendo. Porque a gente tenta suprimir isso. Ai, não, eu não posso ficar ansioso. Nossa, eu tenho que parar de ficar ansioso, eu tenho que parar de pensar nisso. Não, isso é quanto horrível. mais você faz, você intensifica, você Quanto mais potencializa. tu diz, eu não posso pensar no elefante rosa. Opa, eu não posso pensar no elefante rosa. Eu não posso pensar no elefante rosa. Tá lá está o elefante rosa. Não tem que se criticar e se culpar, tá, minha gente? Nada de se culpar, eu não posso pensar. Ah, eu já estou pensando isso de novo. Chega o pensamento, veio de novo, tá bom, deixa aí. Aceita, sem culpa, sem julgamento, porque a culpa e o julgamento também geram ansiedade e também gera sofrimento, né, Gisele? Isso é o mindfulness também. Existem várias técnicas dentro do mindfulness. Essa seria justamente esse treino de você estar presente no momento presente. Estar presente no que está acontecendo, em todas as sensações fisiológicas que você está sentindo. Se permita, apesar de ser desconfortável, desagradável, como eu falei, apesar de ser desagradável, deixa eu sentir isso. Deixa eu permitir sem julgar, sem fazer nada a respeito. Sem se condenar, sem se culpar, sem nada. Uma outra também, que eu sempre indico, que é muito importante, fazer atividade física. Porque quando você está fazendo atividade física, você também ativa, o seu corpo também responde como se você estivesse ansioso. Você tem o seu coração fica acelerado, você transpira, você pode sentir formigamento, a sua respiração fica ofegante. Então, por que é diferente? Eu aceito quando eu estou me exercitando, sentir todos esses sintomas, que é diferente de eu estar em casa em repouso. Então, isso é contraproducente. Porque cabeça desocupada é a oficina do capeta. Como que eu posso estar sentindo tudo isso se eu estou em casa deitado? Então, é mais difícil de aceitar. Então, fazer atividade física, porque isso ajuda, sim, a você aliviar o estresse. Você também libera as substâncias químicas do bem-estar, do prazer, da satisfação. Então, isso ajuda também. Outra ferramenta que você pode fazer é escrever. Escreva. Porque quando a gente escreve, a gente organiza os nossos pensamentos. A gente tira daqui todo o turbilhão, todo aquele processo, né? Aquela processamento cognitivo dos nossos pensamentos e eu projeto aqui no papel, deixa eu organizar, porque quando a gente escreve, a gente diminui essa sobrecarga na nossa mente. Então, a escrita, eu também indico fazer escrita. Escrever o que eu estou sentindo naquele momento. Tem que ter um diário. Um diário. Ou uma carta. Você também pode, por exemplo, vou tomar um banho, vou nadar, vou fazer um alongamento. Então, você sair daqui do foco, tirar o foco de tudo que está passando na sua cabeça, dos sintomas, porque você não vai resolver, eu tenho que parar de pensar nisso. Não vai acontecer isso. Então, a gente tem que mudar, alterar a nossa fisiologia. Então, para isso, a gente pode fazer essas ações. Gisele, muito obrigada. É uma pena que acabou.
A gente tem que encerrar porque, se bem que no YouTube a gente pode ficar 6 horas, né? 7 horas, 8 horas, pode. Gisele, obrigada por ter vindo falar sobre esse filme, falar sobre todo o contexto desse filme. Esse filme é espetacular, eu gosto muito de filme, porque eu acho que o filme ele é muito pesquisado, ele é muito trabalhado para trazer a mensagem, passar a mensagem para quem está assistindo, para quem está na sala de cinema, para quem está na sala de casa, né? Obrigada por ter vindo e obrigada pela colaboração. Deixa que eu pergunto de hoje. Imagina, eu que agradeço, obrigada. E quem não assistiu, assista. Não sei se ainda é cartaz, acredito que sim, então vale super a pena. É uma forma de psicoeducar também. Mas isso não serve só para as crianças, não, para os adultos também. Eu vi um momento ali do filme, na ansiedade, naquela crise, que o silêncio, o cinema ficou todo em silêncio e depois eu só ouvi as pessoas chorando. Eu achei isso fantástico. Muita gente se identificou. Eu fui uma. Eu não chorei porque eu sou segura, né? Porque eu também não vou chorar em público assim mesmo com a luz apagada. Mas eu olhei aquilo, eu falei, gente, é assim mesmo. E ninguém sabe qual é o sofrimento real, a não ser que também sinta, de uma pessoa ansiosa, numa crise de ansiedade, numa agonia, num desespero desse. É horrível, terrível. Obrigada, Gisele. Obrigada. Esse foi mais um Deixa que eu pergunto excepcional, cheio de emoções e sentimentos. Obrigada a você que acompanhou aqui mais uma vez o nosso programa aqui da Rede MLC. Já sabe, coloca suas dúvidas aqui embaixo, faça suas perguntas que a gente vai atrás da Gisele para poder responder, tanto aqui no Deixa que eu pergunto, aqui no canal no YouTube, quanto nas redes sociais. A gente vai fazer recortes, vai colocar lá e tudo mais. Então, tire suas dúvidas que a gente está aqui para você e por você. Já sabe, né? É assunto? Deixa que eu pergunto. Até a próxima.